idea of becoming someone else for a little while. Being inside another skin. Essa cena é do filme Quero Ser John Malkovich, de 1999. E ela tem tudo a ver com o tema do vídeo de hoje. Na primeira cena do primeiro episódio de Veronica Mars, a jovem espiã, o personagem Wallace Fennell, é apresentado para a audiência amarrado num poste. Eu vou repetir. Na primeira cena do primeiro episódio de Veronica Mars, o personagem Wallace Fennell, um jovem negro, é apresentado para a audiência amarrado num poste. Essa cena é problemática. Ela não envelheceu muito bem. O que é curioso, porque ela faz parte de uma série que muitos críticos, e eu também, consideram ter resistido muito bem ao teste do tempo. Nas 3 primeiras temporadas de Veronica Mars, que foram exibidas entre 2004 e 2007, a série abordou temas delicados, tipo misoginia e desigualdade social, com sofisticação, sensibilidade e nuance. Principalmente para os padrões da época. E até mesmo nos padrões de hoje, em alguns momentos. O elenco era diverso e plural, o mundo onde os personagens viviam era grande e complexo. Era uma galera que parecia gente de verdade, com seus universos próprios, medos e ambições. A série ainda conseguiu a proeza de retratar uma mulher trans como um ser humano, em pleno ano de 2004. Uau, parabéns. E aí tem o Wallace, uma figura tão importante para a trama de Veronica Mars quanto a protagonista. Um jovem energético, cheio de vida, proatividade, nuance. Think it's safe to say there's not another Wallace. Um dos personagens mais interessantes numa história cheia deles. Um jovem negro que não é vitimizado nem brutalizado pelo racismo, que não é tratado com condescendência pelos outros personagens brancos, nem pelo roteiro. Exceto na primeira cena do primeiro episódio de Veronica Mars, em que Wallace, um jovem negro, é apresentado para a audiência amarrado num poste. Essa cena não envelheceu muito bem. Mas o que isso quer dizer exatamente? Vamos conversar. I don't see color. I see conquest. She's a man. I just want to be stuck here all night with your fat sister. Em 1949, o autor Joseph Campbell publicou o livro O Herói de Mil Faces, onde ele discute a jornada do herói arquetípico, também conhecida como monomito. De acordo com Campbell, existem padrões e similaridades em diferentes histórias, culturas e mitologias ao redor do mundo, sendo Buda, Osíris, Maomé, Prometeus, Jesus e Ana Francisca diferentes faces de um mesmo mito, com uma única estrutura narrativa fundamental. O Herói de Mil Faces é uma tentativa de entender quais são os elementos universais de uma boa história. O que faz com que uma mesma narrativa, por exemplo, a Ilíada, Hamlet ou A Grande Família, continue ecoando por muitos milênios em muitos lugares do mundo. O que torna uma história imortal ou atemporal? Frankly, my dear, I don't give a damn. Para tentar responder essa pergunta, eu vou voltar para um dos grandes clássicos da literatura mundial. O filme Mensagem pra Você, com Dan Stulberg e Mila Christie. Esse filme é baseado numa peça de teatro húngara de 1936, chamada Illatszetar, escrita por Miklos Laszlo. A peça se passa em Budapeste e narra as relações entre as várias pessoas que trabalham numa lojinha de presentes durante o Natal. A relação central da história é entre 2 colegas de trabalho que não se suportam e vivem se bicando no horário de expediente, sem saber que, fora da loja, eles são amigos de correspondência. O que significa que... Como é que explica isso, meu Deus? Bom... Peraí, existe um negócio chamado carta. Enfim, quando essa peça foi adaptada para um filme americano chamado A Loja da Esquina, em 1940, a loja de presentes virou uma livraria. Mas a premissa basicamente se manteve a mesma da obra original. Teve também um filme com a Judy Garland, em 1949, um musical da Broadway, em 63, e claro... o filme de 98, com Wagner Moura e Flávia Alessandra. Esse filme... existe. Ele foi dirigido pela Nora Ephron, uma das grandes diretoras de comédias românticas dos anos 90. E nessa versão, o casal principal é formado pela dona de uma livraria independente e o executivo de uma grande rede de livrarias, responsável pela possível falência de pequenos negócios. A briga entre eles é um pouquinho mais séria nessa versão. Ah, claro, e eles não são amigos por correspondência. Imagina, que coisa antiga. Eles trocam e-mails anônimos, que é um costume perfeitamente seguro e normal de se ter. É totalmente normal. Nas versões anteriores dessa história, as cartas em si, a maneira como o casal principal se comunica, tudo isso é quase um detalhe. A história é sobre os personagens e não sobre a forma como eles se comunicam. Na versão de 98, é justamente o contrário. A
tecnologia é parte central da trama, que reflete o fascínio pela internet e o medo de computadores em geral. The entire workforce of the state of Virginia had to have solitaire removed from their computers because they hadn't done any work in 6 weeks. That's so sad. Do you know what this is? No. What we're seeing here? It's What? the end of Western civilization as we know it. Como eu vou explicar pros meus filhos? Mensagem pra você é extremamente focalizado num período de tempo específico. A trama é tão focada nessa tecnologia que o filme mais parece um comercial de provedor de internet do que uma história de duas pessoas que se apaixonam apesar das adversidades. É uma história sobre uma relação com tecnologia que a gente não tem mais. Não do mesmo jeito. Assistir esse filme hoje é... É uma experiência. É tipo olhar um disquete ou um orelhão antigo. Orelhão. Ou uma abertura de novela feita pelo Hans Donner. Uau! Tecnologia! Aliás, lembra que essa novela também contou a história de um romance virtual 3 anos antes de Mensagem pra Você? Na verdade é como se a gente estivesse falando sozinho. E por falar em tecnologia, vamos voltar para Veronica Mars. Verônica tem mensagem para você. Um ponto importante na história de Veronica Mars é que a família mais rica da cidade onde a história se passa é dona de uma mega empresa chamada Kane Software, que é responsável pela invenção do streaming. Streaming video was invented and perfected here at Kane Software. Depois do assassinato de Lily Kane, a filha caçula da família e melhor amiga de Verônica, um vídeo da cena do crime se espalha pela cidade. Streaming video made it possible. Isso é em 2004, o YouTube nem existia ainda. A ideia de postar um vídeo na internet era um conceito meio novo e louco. Uau! E o estranhamento com essa novidade tecnológica está presente na série. Os perigos da internet. Assim como Mensagem pra Você, Veronica Mars reflete um pouco desse fascínio por essa tecnologia estranha e mágica que era novidade na época. A série explora questões que ainda são pertinentes hoje, como pornografia de vingança, vazamento de mensagens privadas e vídeo de cadáver. Tudo isso com a tecnologia de 15 anos atrás. Mas a trama não é focada na tecnologia em si. Quando o vídeo mostrando o cadáver de Lily vaza na internet, a trama não se volta para os mecanismos que tornaram o vazamento possível, mas sim para o sentimento genuíno de perturbação e estranhamento quando a gente vê o corpo morto de uma pessoa querida. O que pra mim parece um sentimento bem universal e atemporal. É uma história sobre os personagens e as emoções humanas genuínas que eles sentem. A tecnologia é um tempero de uma história focada em pessoas que parecem existir de verdade. Mas tem outra coisa também. É claro que tecnologia é um fator importante quando a gente avalia se uma história é datada ou não. Todo mundo se lembra do filme Hackers, Piratas de Computador, um documentário histórico. Todo mundo lembra dessa cena de NCIS, em que 2 idiotas digitam no mesmo teclado, que é exatamente como qualquer teclado funciona até hoje. Quanto mais dedo, melhor, galera. Se é que nem tem. Todo mundo lembra do filme Orelhão, com Colin Farrell. Todo mundo lembra, né? É tudo meio vergonhoso e engraçado de assistir hoje. Mas esse não é nem de longe o único fator que importa na longevidade de uma história. Tem alguns outros fatores bem importantes também. Precisely. I don't see color. I see conquest. I just want to be stuck here all night with your fat sister. Na primeira cena do primeiro episódio de Veronica Mars, o personagem Wallace Fennell, um jovem negro, é apresentado para a audiência amarrado num poste. É fácil olhar para uma cena de 15, 20 anos atrás e declarar ela como problemática. Eu acabei de fazer isso. A gente olha para cenas de Friends, Sex and the City e filmes antigos da Disney e percebe que eles são moralmente datados, porque algumas dessas histórias representam uma visão de mundo que não faz mais tanto sentido hoje. I don't see color. I see conquest. Porque alguns desses personagens se comportam de uma forma que não é mais aceitável hoje. I want to be stuck here all night with your fat sister. Porque a maneira como pessoas negras, gordas, homossexuais, Don't worry, I'm totally okay with the gay thing. transgêneros e tantos outros grupos marginalizados são retratados nessas histórias é problemática.
E a gente tem razão de pensar essas coisas, porque a gente não é trouxa, disse o trouxa. A maioria da nossa produção cultural foi e ainda é feita por homens cis, héteros, brancos. Nada contra. O que significa que toda e qualquer pessoa que não é um homem cis, hétero, branco, sempre foi e ainda é, na maioria das vezes, retratada pelo olhar de um homem cis, hétero, branco. Nada contra. A representação equivocada de pessoas que não são isso aqui é, na maioria das hipóteses, sintomática. A gente também vive no mundo pós-colonialismo. Pós. A imagem do branco salvador e do selvagem primitivo está muito presente em todos os aspectos da nossa sociedade. Todos os aspectos da nossa sociedade. De uma forma ou de outra. Quer a gente queira ou não. A gente precisa de esforços coletivos e individuais muito grandes para escapar desses estereótipos. O que não é desculpa pra nada, eu só tô falando, isso aí existe. Hulk, Yes. you're my best friend. Patriarcado, racismo estrutural, colonialismo. É tudo real, gente. Não é mimimi. A Terra não é plana. Tudo é problemático. E nós, intelectuais, estamos com um olhar cada vez mais sofisticado para esses problemas, eu acho. É por isso que é tão difícil assistir Friends hoje em dia sem querer matar o Ross. Tudo envolve questões. Mas olha, eu não quero ficar falando mal de filmes e séries do século passado pra pagar de desconstruído. Eu quero terminar um vídeo num tom positivo. Uma vez na vida. Eu sou muito positivo. É por isso que eu trouxe o exemplo de Veronica Mars. Uma série que, apesar dos pesares, envelheceu bem, na minha opinião. No episódio 14 da primeira temporada de Veronica Mars, o professor da Verônica é acusado de assédio por uma das alunas da escola, a Carrie Bishop, a Blair de Gossip Girl e a Magali de Malhação. Os pais da Carrie contratam o pai da Verônica, que é um detetive particular, para incriminar o professor, enquanto que a Verônica acredita piamente na inocência dele. Ela fala pro pai, por exemplo, que não sei quem, não sei is quem an lá, não sei amazing quem, sei lá. teacher. O caso é um pouquinho mais complicado que isso, mas eu não vou entrar nesses detalhes. O meu ponto aqui é que foi meio estranho assistir esse episódio em 2020. E mais estranho ainda ver a heroína feminista Veronica Mars demorar tanto a acreditar numa vítima de assédio e ainda defender energicamente o acusado. Mr. Rooks is an amazing teacher. Principalmente considerando que a própria Verônica foi vítima de violência sexual alguns meses antes desse caso. E ainda é mais curioso que cabe ao pai da Verônica, um homem, alertar a filha sobre a importância de acreditar na vítima. Ele fala pra ela que não sei quem. Bom, considerando tudo isso, não me resta outra escolha além de cancelar Veronica Mars. Mas calma, eu não vou cancelar a Veronica Mars. Eu vou passar pano pra Veronica Mars. Esse episódio foi pro ar em fevereiro de 2005, 12 anos antes do movimento Me Too, o que não é desculpa pra nada, é só contexto. Calma. Eu só acho que é importante a gente tentar entender o processo mental dessa personagem antes de qualquer coisa. Afinal, Verônica era uma adolescente em 2005. Uma adolescente que sofreu todo tipo de abuso físico e mental por parte dos seus colegas de escola, a maioria deles de família nobre e rica, igual a Magali de Malhação. Pra mim é fácil de entender porque que o primeiro impulso da Verônica foi de acreditar que essa denúncia era só mais uma maneira de uma adolescente rica e mimada de conseguir o que queria às custas de uma pessoa mais pobre. A Verônica viu isso acontecer várias vezes. Pra ela, naquele momento, era muito mais fácil acreditar no professor legalzão do que na riquinha chata. E pro Keith, um ex-policial e detetive particular que ganha vida desvendando os segredos mais sórdidos de todo tipo de gente, era muito mais fácil desconfiar do professor. Ele até fala pra Verônica que não, porque não tem quem, lá. Porque ele já viu esse tipo de história acontecer várias vezes. É um dos temas centrais de Veronica Mars. Todo mundo, gente boa ou não, tem alguma coisa pra esconder. Inclusive você. Agora vamos lá. Eu não tô defendendo a Verônica ou o Keith como se eles existissem de verdade e fossem meus amigos pessoais. Porque a Gretchen é um personagem. Ela vive na televisão. As decisões que eles tomam nesse episódio são coerentes com o que a gente sabe sobre esses personagens até esse momento. Eu não concordo que a Verônica deveria duvidar da vítima. Eu acho que faz sentido essa personagem tomar essa decisão naquele momento específico da história. E ela ainda aprende alguma coisa com isso no final do episódio. Então, sei lá, parabéns. Não fez mais que obrigação. Uma das principais qualidades de Veronica Mars é que, por mais que a protagonista seja esperta, brilhante, cheia de recursos, um ícone feminista, a série não esquece que ela também é uma adolescente. Ela também tem suas fragilidades e falhas de caráter. Fine. You can answer your own phone. Eu ainda sou uma garotinha. E por mais que esse episódio não se encaixe na cartilha de empoderamento e representatividade que a gente está acostumado a avaliar essas histórias hoje em dia, eu acho que ele é honesto com a realidade dos personagens. E é por isso que, na minha opinião, ele ainda é relevante hoje. Meio esquisito, mas relevante. É uma história que lida com emoções humanas
genuínas. Uau. A frustração de se decepcionar com alguém que a gente admira. A alegria de assistir a desgraça de alguém que nos fez mal. O orgulho de desafiar os pais. Fine. You can answer your own Sabe, phone. eu ainda sou uma garotinha. É tudo bem familiar, né? Universal, talvez? Atemporal? Sei lá. Quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, eu me deparei com o conceito de verdade emocional, que é definido pelo autor Steve Yates como uma conexão sincera e visceral que surge entre o leitor e o personagem de uma história. É um conceito meio vago e abstrato, que eu já vi muita gente definir de vários jeitos. Pra mim, ele tá associado a algumas emoções e construções humanas universais. Família, amor, ciúme, poder, guerra, medo. Esse tipo de coisa que conecta a gente. E é por isso que a gente gosta de história, né? De ouvir história, de assistir história. Pra se conectar com outra pessoa através dessa verdade emocional, dessa emoção genuína que conecta a gente. A ideia de virar outra pessoa por um instante, de estar na pele de outra pessoa. Perhaps the idea of becoming someone else for a little while. Being inside another skin. Thinking differently, moving differently, feeling differently. Talvez seja esse o sentimento que sobrevive anos, décadas, séculos e milênios e que conecta a gente a essas histórias que são contadas e recontadas várias vezes. Vai saber, né? Eu não tô dentro da cabeça de seu ninguém. Ainda não, mas eu tô trabalhando nisso. Breve. Olá, esse é meu rosto, tudo bem? Eu voltei aqui pra falar uma novidade muito boa pra quem gosta de Veronica Mars e da minha voz. É uma novidade que não é tão novidade assim pra quem já me segue nos meus outros sites, mas eu acho que eu nunca tinha falado aqui no canal, né? Então, vamos lá. Eu e a Jéssica Correia, minha amiga, parceira, a gente está comentando a 4ª temporada de Veronica Mars no podcast oficial da HBO. Então, se eu fosse você, eu ia lá nas principais plataformas de streaming procurar o podcast da gente. Eu vou deixar os links na descrição também, se você quiser, enfim, um pouquinho mais de facilidade. A gente tá comentando a 4ª temporada. Veronica Mars teve 3 temporadas que foram exibidas lá atrás, né, em 2004 e 2007. Teve um filme em 2014 e no ano passado teve uma 4ª temporada que foi exibida no Hulu. Porém, o Hulu não existe no Brasil, né? Então essa 4ª temporada não foi exibida no Brasil. E aí agora a HBO tá exibindo e eu e a Jéssica a gente tá comentando episódio por episódio. Então tá bem legal, se você quiser acompanhar junto comigo e com a Jéssica. A gente tá meio que vendo pela primeira vez e comentando. E esse foi o motivo pelo qual eu fiz esse vídeo. Pra poder comentar a 4ª temporada, eu tive que rever todas as outras temporadas, todas as 3 temporadas que foram exibidas entre 2004 e 2007. E eu tive que ver tudo isso em um intervalo muito curto de tempo. Então, enquanto eu fazia isso, eu acabei pensando um monte de coisa e aí veio essa ideia pra esse vídeo. Ouve lá o podcast, tá bem legal. A temporada nova tá bem legal também. E ouvir a minha voz vai ser bom pra você, eu acho, né? Os médicos recomendam. E outra sugestão que eu faço pra você é que você me siga nos meus outros sites também, principalmente no Instagram, que eu ainda não cheguei ao número lá que precisa pra liberar alguns recursos, então eu tô meio que desesperado pedindo pra que as pessoas sigam. Me segue lá no Instagram, é Hora Thiago. Eu também tô postando conteúdo lá, também tô postando vídeo lá, as coisas estão acontecendo lá também. Então, se eu fosse você, eu me seguiria lá também. Hora Thiago no Instagram, Hora Por no Twitter. E é isso aí. Até o próximo vídeo.